como é que foi a Agatha se adaptando na escola? Como é que foi isso? Porque, por exemplo, sofrer bullying, ela sofreu Sofreu muito. muito. Ela teve essa percepção? Teve. E é muito engraçado, porque aí os meninos rapidamente pararam de identificá-la como menino, Uhum, mas as meninas não a viam como menina. entendi. Então ela ficava no limbo, ela não era nada. Ela não era nem chamada mais pelos meninos, Pra jogar bola, por mas exemplo. ela também não era chamada pra brincar de boneca. Entendi. E aí eu fui fazendo o que eu podia. Eu fiz um dia um chá de bonecas, aí convidei todas as meninas pra trazerem as bonecas, pra elas verem a minha filha enquanto menina. Entendi. E reforçar esse laço entre as meninas. Eu fui vendo as dificuldades e tentando, mas eu falava assim, aí filha, como é que tá? Aí teve um dia que ela virou pra mim e falou assim, mãe, tá melhor do que já tava. Tá ficando menos ruim. E aí né? ela tinha muito essa percepção, e ela trazia. Mãe, tem pessoas que não entendem, ela olhava pra mim e falava, tem pessoas que não entendem, mas é que eu gosto de ser assim. Eu falava, Incrível, né? filha, tá tudo bem, quem não entendeu, não entendeu. Né? Mas ela sofreu, claro, essa rejeição. E aí tiveram ações específicas, né? Ela sofreu bullying específicos. Uhum. Mas pra mim o que mais doeu foi quando no ano seguinte, já em outra escola, houve, 2 anos depois, ela tava com 6 anos, houve uma festa de Halloween que uma mãe fez, convidou todas as crianças e não convidou ela. E aí ela chegou pro amiguinho e perguntou, por que a sua mãe não me convidou? E aí o amiguinho falou que a minha mãe não gosta do tipo de criança que você é. Só que lá em casa, ser trans foi tratado com muita naturalidade. Uhum. Tá tudo bem, não... Tem gente que é alto, você é trans. Uhum. Tem gente que é narigudo e você é trans. Então foi tratado com muita naturalidade. Ela chega chorando em casa e falando assim, mãe, que tipo de criança que eu sou? Eu não bato em ninguém, eu não xingo, que tipo... E ela não ligou Entendi. ao trans. E ela chorava. O que eu fiz, né? Que tipo de criança eu sou? Exatamente. Eu não tive coragem de contar. Porque, assim, pra ela, aquilo ela era ela. Sim. E aquilo não era o motivo pra ela não ir na festa. Uhum. Até Então ela porque ficava ela não perguntando, mas eu fazia não bati em nada. ninguém, eu não xinguei ninguém. Uhum. E aí eu só tive coragem de contar que tipo os pais eram. Filha, que tipo de criança eles acham que você é, eu não sei. Eu sei que tipo eles são. Eles são pessoas que não têm amor no coração, que não têm Jesus no coração. Porque Jesus fala que a gente tem que amar todos, que a gente tem que se dar bem com todo mundo. Excluir uma criança, imagina que adulto que faz isso. Mas a real é que pra muitas pessoas, a minha filha é uma ameaça. Entendi. A família, né? A minha família é uma ameaça à família deles, porque mostra que pode acontecer em qualquer família. Será que é uma ameaça? Porque, assim, eu acho que você vê, a sua criança, ela foi se revelando desde muito, muito cedo. Sim. Né? E muito diferente do que a psicóloga disse, não foi porque você passava batom, nem porque seu marido não jogava bola. Sei lá, né? Tem tanto homem que não joga bola, e isso não faz ter um filho trans ou uma filha trans. Não é que isso. as pessoas têm no seu fictício de que uma pessoa trans, ela é fruto de uma família disfuncional, ela é fruto de uma mãe com questões mentais, ela é fruto de uma família que é usuário de drogas, de uma família sem Deus. Então, quando a minha criança trans vem em uma família católica, cis hétero naquela época, né? Toda certinha, toda redonda, isso ameaça a família Sim, deles, porque sim. pode falar pra eles, está em qualquer família. Pode acontecer. Ser em qualquer Uhum. família. E aí essa é a ameaça. E aí é por isso que esses lugares, a primeira coisa que a gente sente quando a gente entende que a gente tem uma criança trans, isso eu não falo só por mim, mas por todas as famílias que a gente tem, a gente é marginalizado. Uhum. É tentar colocar a gente no lugar do imaginário que eles têm. Ah, então você deve ter alguma disfuncionalidade, você é louca. Uhum. Ah, então foi falta de Deus, você não tem religião, sabe? E aí é uma perspectiva de tentar marginalizar as nossas famílias para justificar os filhos que temos. E, na verdade, os filhos que temos é porque é natural. A minha filha é fruto de respeito. Uhum. A minha filha poder ser quem ela é já desde a infância, sem precisar sofrer até uma vida adulta, é fruto de respeito e de amor. O nome da minha família é amor. Não sofrer dentro do convívio familiar. Sim, né? sim. Porque, assim, é inevitável, como você falou, a questão, por que eu não fui convidada? Né? Porque eu não bato em ninguém,
eu não faço mal a ninguém, né? E você vê que é tão assim que ela não tinha essa consciência. Não, mas aí ela aprendeu no ano anterior, ela foi para uma escola, e aí a gente pediu que não comentassem com ninguém, que ela era uma menina trans, ela já Sim. tinha nome social, e aí, enfim, a diretora vazou isso. E aí os filhos que estavam na sexta série, os filhos de uma professora que estavam na sexta série, encurralaram ela na parede e falaram assim, aqui nessa escola, a menina de pipi apanha. Se você voltar amanhã, você vai apanhar. E ela nunca mais voltou para aquela escola. Filhos de professora. Então a gente comunicou só a diretoria de que ela comissaria naquela escola, que ela era uma menina trans. E pedimos para que isso não fosse contado para ninguém. Claro, que ela pudesse entrar como uma menina na escola. Que ela como pudesse, ela é. Exatamente, ser aceita do jeito dela. Exatamente. Porque a pessoa trans, ela não tem que chegar comunicando, olha, oi, eu sou uma pessoa trans. A gente só queria que a nossa filha entrasse na escola como qualquer criança entra, sendo quem ela é. E eles falaram que não iam contar pra ninguém. E, enfim, os filhos de uma professora, souberam. E fizeram E isso. encurralaram ela na parede. E aí eu só tiro ela da escola. Não quis brigar, não quis fazer nada. Só tirei ela daquela escola. Então, foram passagens muito difíceis dentro do ambiente escolar. E ela lembra disso? Não lembra. Ela tinha 5 anos, ela não lembra. Graças Ou a Deus. traumaticamente apagou. Eu acho que... Ela teve muita dificuldade no processo de aprendizado. E por mais que a gente identificou que ela tem uma certa rigidez cognitiva, algumas questões, nada tira da minha cabeça que as violências que ela sofreu em processo de aprendizado dentro da escola não foram fatores que dificultaram ela a aprender. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Assim, não estou dizendo que não tem alguma coisa, mas não é possível que isso não seja um fator. Se não for determinante, é um fator que somou profundamente a isso. Exatamente. Então, eu acho que essas violências foram impactantes para ela de muitas formas. E quando que ela começou a ter uma vida um pouco mais... não é normal, porque ela é como ela é, mas assim, uma vida em que uma escola, ela conseguiu ir à escola e começou a se sentir integrada? A gente fez várias tentativas, né? Lá em Curitiba, ela estava numa escola bem, mas que ninguém sabia que ela era trans. Perfeito. Então, a gente tinha aquele receio, né? Quando será que vão descobrir como é que vai ser? E nananã. Então, a gente vivia muito isso. E é muito engraçado porque é uma linha muito tênue entre o proteger um filho e esconder esse filho. Com certeza. Eu ia te perguntar isso. Eu não escondo a minha filha, eu protejo ela, né? E as pessoas falam assim, mas você expõe. Não, eu não tenho que esconder minha filha. Mas eu vou protegê-la nos ambientes que são dela. E aí, quando eu vim para Campinas, o ano passado, eu coloquei ela numa escola e eu falei, você quer que as pessoas saibam que você é trans? Ela falou, não. E aí, eu peço sigilo na escola e um termo de compromisso de sigilo com a diretoria. Isso é mantido. Só que eu já era uma pessoa pública. Como é que faz? Então, eu não visitava essa escola. Só o pai. Entendi. O pai era o agente que circulava nessa escola, que ia nas reuniões, que respondia os grupos, que ia pegá-la. Numa perspectiva de que o espaço era dela. Então, eu não estava escondendo, eu estava protegendo no espaço dela. Com certeza. Né? E ela entendia isso? Sim, ela entendia que ela não queria contar. E ela falava assim, amanhã é um segredo. Eu falava, filha, você não é um segredo. Você não precisa ter um segredo. Você pode contar. E aí, eu fui trabalhando com ela a questão da intimidade. Porque criança não sabe o que é intimidade. Não. Falei, intimidade é você contar pra alguém algo muito seu, mas só pra alguém que importa. Então, é a mesma coisa que você contar o tamanho do seu cocô. Aí ela deu risada. Entendi, eu falei assim, porque é uma intimidade. Você conta que você fez um cocô redondo, ou que um cocô tinha um formato assim, ou que o cocô tava branco, ou que o cocô tava preto, pra quem você tem intimidade, pra quem você sabe que vai entender o que você tá falando. Contar sobre você ser trans também é uma questão de intimidade. Não é segredo, porque segredo às vezes é errado. E você não é errada em ser trans. Mas é uma questão íntima sua, você conta pra quem você quiser. Porque eu não queria que ela achasse que é errado. Entendi. Mas ao mesmo tempo você queria poupá-la. Queria que ela entendesse que não é que sair falando sobre isso é muito complicado. Porque ela é muito pequena, né? Sim. E isso que a gente tá falando, essas sutilezas, foi o que você falou, a sutileza de você proteger, a sutileza de isolar.
É tudo muito sutil. Exatamente. E aprender a falar isso com a criança, né? Uhum. Então, explicar o que é intimidade pra criança. Então, tem coisas, filha, que a gente só conta pra quem a gente gosta muito. Nananã, nananã. A questão de você ser trans, você vai contar só pra quem você gostar muito. Você pode contar. Nos ambientes que forem seus, você escolhe se você vai contar ou não. E eu vou sempre te perguntar. Mas lembre-se que você não é obrigada, mas que você também não tá escondendo, porque quem esconde tá errando. E você não tá errando. Você tá só guardando pra você uma coisa que é sua. E aí a gente foi trabalhando isso com ela. Ela entrou na escola o ano passado, em 2023, e ela contou pra uma melhor amiga esse ano que ela era trans. E como é que foi? Vazou, né? Oh, meu Deus. A gente fica com o coraçãozinho na mão, né? Mas aí foi um processo dela, porque todo mundo falava, você vai expor, você... Não fui eu, foi ela. Eu entendi. Foi ela que quis contar pra amiga. E aí ela teve que lidar com o sentimento, além de ser exposta, da amiga não ter guardado o segredo. O segredo, né? Mas ela entendeu direitinho, porque ela julgou que com aquela amiga ela estava a gente sendo teve íntima. muito cuidado, a gente teve muito cuidado em como contar pra ela que todo mundo sabia. Entendi. A primeira coisa que ela virou falou assim, ué, mas ninguém mudou comigo? Falei, mas por que não tem que mudar? Ah, então tá bom. E aí ela estranhou. Ninguém mudou. Ninguém mudou. Isso, nossa, isso foi muito positivo. Foi muito positivo. Deu um quentinho no coração, porque você falar agora, né, a menina vai ser... Eu acho que as crianças não tinham noção do que era. E aí, rapidamente, com a escola, a gente fez uma reunião com os pais. Pra dar informação, pra sensibilizar, pra acolher as demandas desses pais. Porque assim, a criança, às vezes, ela não sabe o que ela tá falando. Ela vai chegar em casa e falar assim, mãe, sabia que a Agatha é trans? Sem saber nem do que se E aí, trata. a mãe ou vai bater um sermão religioso, ou um sermão político, ou vai falar, imagina, para com isso, que coisa... Vai achar que é brincadeira. E várias mães na reunião falaram assim, fulano contou, mas eu achei que era brincadeira. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a grande questão, acho que são os adultos envoltos da criança. Então, a hora que a escola percebeu que isso vazou, me chamou. E o nosso primeiro papel foi, chama os pais, vamos conversar. Senta aqui, vamos ter uma conversa, vamos falar. Não quero ninguém pego de surpresa e sem saber o que pode falar ou não para os filhos deles, né? Mas aí tivemos, aí isso acabou vazando num amplo maior da escola. Tivemos algumas famílias que saíram da escola de outras séries, famílias que foram questionar, e isso virou um burburinho. Você sabia que tem uma menina trans no Fundamental 1? Porque o problema é ser o Fundamental 1. Se fosse no ensino médio, tava melhor, entendeu? E aí ligaram pro diretor pra saber que banheiro minha filha usava. Então tiveram algumas situações e a gente se ajustou, foi vivendo-as, né? Eu filtro muito o que eu passo pra Agatha, não passava quase nada. E ela só lidou com a questão da amiguinha. Ela só lidou com a questão da amiguinha. Entendi. Das outras questões... Tudo que aconteceu, ela ficou na questão da amiguinha. Só da amiguinha. Com quem ela desabafou. E aí ela falou, mas mãe, quem sabe? Eu falei, todo mundo da sala. E aí a primeira reação dela foi, mas ninguém mudou. O que tranquilizou ela. Depois a gente soube que tiveram algumas falas, em algumas situações a pessoa usar isso contra, pra ofender, em briguinhas, usar isso. Mas eu acho que acabou ficando tudo bem. É que a gente trabalha com muita naturalidade isso lá em casa, né? Teve uma vez que ela veio ano passado, ela chegou em casa rindo. E eu falei, o que aconteceu? Mãe, os meninos estavam falando que eles são mais fortes que as meninas. E as meninas estavam falando que elas são mais fortes que os meninos. O que eles não sabem é que eu sou mais forte que todo mundo, porque eu já fui menino e agora eu sou menina. Ela somou a força dos dois, literal. Eu falei, o que eles não sabem é que eu sou mais forte que todo mundo. Toda a lógica, né? É uma lógica infantil. Sim, né? Então, e a gente fala da questão da transgeneridade com uma beleza, com uma potência tão positiva que ela vê coisas positivas. Sim, ela viu como um poder. Eu tenho a força dos dois lados, exatamente. Ela colocou isso pra você. Exatamente. Você já parou pra pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar pra mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo pra Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura.
Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.